Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é depreciação, amortização e exaustão. Os tópicos a serem abordados nessa aula são depreciação, amortização e exaustão. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer as características para o reconhecimento do desgaste dos bens tangíveis e intangíveis, compreender a necessidade dos controles de apropriação desses recursos e entender as grandezas envolvidas com os desgastes dos bens. Depreciação. A depreciação é o reconhecimento pela utilização do desgaste dos bens tangíveis, que são classificados no grupo de ativo não circulante, no imobilizado. Então, como exemplo de imobilizado, nós temos edifícios, máquinas, veículos, móveis, utensílios, que sofrem pela utilização o desgaste e que pela contabilidade é reconhecido com o nome de depreciação. Existem taxas que são aplicadas para o reconhecimento desse desgaste, dessa depreciação. São as taxas anuais, que são determinadas pela Receita Federal e que precisam ser seguidas e aplicados pelas empresas. Como exemplo dessas taxas de depreciação, edifícios possuem uma taxa de 4% ao ano, máquinas e equipamentos de 10% ao ano, veículos uma taxa de 20% ao ano, móveis e utensílios 10% ao ano. Essa tabela ela é disponibilizada pela Receita Federal. Ela deve ou não ser aplicada pelas empresas. Numa atividade normal, são essas as taxas que a Receita determina que a empresa vai reconhecer na sua contabilidade. Quando a empresa possui atividades com características diferentes de uma atividade normal, em que o desgaste desses equipamentos, o desgaste desses bens classificados no imobilizados é num período maior do que essas taxas determinadas pela Receita Federal, a empresa pode utilizar taxas diferentes, desde que, na ocorrência de uma fiscalização pela Receita Federal, exista um laudo técnico que permita que essas taxas diferenciadas sejam utilizadas. Existem vários métodos a serem aplicados dentro da empresa, através da contabilidade, de depreciação. O mais comum deles é o linear ou linha reta. Então eu tenho um bem lá que vale R$1.000, ele vai ser depreciado a uma taxa de 10% ao ano, portanto a depreciação total vai ser reconhecida em 10 anos, e isso é aplicado e reconhecido contabilmente pelas empresas. Soma dos dígitos. Então é um outro critério que vai ser utilizado em que eu, por exemplo, a taxa de 10% ao ano, eu vou somar os dígitos dos anos em que esse período de depreciação vai ocorrer e aplicar isso na depreciação do valor dos bens envolvidos. Cotas decrescentes. Aqui é uma característica que se utiliza por um bem que tem um desgaste maior no início da operação e esse desgaste vai diminuindo ao longo da vida útil desse bem. E a taxa de depreciação por quantidades produzidas. Eu tenho um equipamento que ele tem uma vida útil relacionada à quantidade de peças, à quantidade de produtos que ele vai produzir. Então, isso pode acontecer em 1 ano, pode acontecer em 5 anos, pode acontecer em 10 anos ou um período maior do que isso. Então a base para o reconhecimento do desgaste, da depreciação desse bem, vai ser de acordo com a quantidade de unidades que forem produzidas. Aí nós temos a amortização. Depreciação eu aplico para o desgaste de bens tangíveis. A amortização eu aplico para o desgaste pela utilização de bens intangíveis, os bens incorpóreos. Então, por exemplo, aquilo que eu vou classificar como bem intangível, uma patente, uma fórmula de um produto químico, vários fatores que não existem fisicamente, mas que são utilizados para determinados tipos de processamento. Então, para isso, nós aplicamos a amortização e não a depreciação. Depreciação, bens tangíveis. Amortização, bens intangíveis. A taxa anual de amortização será fixada tendo em vista o número de anos restantes de existência do direito. Isso é determinado por lei. Por exemplo, foi elaborada a patente de um determinado produto ou uma determinada técnica.
Existe um período legal em que quem desenvolveu e registrou esse produto ou essa técnica pode explorar isso de maneira isolada. E terminado esse determinado período, isso cai em domínio público. Então essa é a característica para você amortizar um bem intangível desenvolvido pela empresa. E aí nós temos a exaustão. Onde eu aplico a exaustão? Eu tenho a depreciação para bens tangíveis, eu tenho a amortização para bens intangíveis, e a exaustão ela é aplicada na exploração de bens, de recursos naturais. Então, por exemplo, vamos supor que nós estejamos fazendo a contabilidade da Petrobras. Qual é a atividade da Petrobras? Prospectar e processar petróleo. Então, a Petrobras, desenvolvendo a sua atividade, ela vai pesquisar, detectar reservas de petróleo, e essas reservas vão ser contabilizadas na sua contabilidade como recursos naturais a serem explorados, e a exaustão desse recurso natural vai ser reconhecido contabilmente de acordo com a extração da quantidade de petróleo existente nessas reservas. Então, nesses tópicos, depreciação, amortização e exaustão, é o reconhecimento do desgaste ou da utilização de um bem que deve ser reconhecido pela contabilidade. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre depreciação, amortização e exaustão. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.